Fala, meu povo concurseiro, aqui é o professor Regi Ribeiro e vamos lá começar mais uma aulinha aqui na TV Língua Portuguesa. E meu povo, a gente vai começar hoje falando de um tema super importante. A gente não tem como estudar interpretação, crase, morfologia, sem antes a gente bater um papinho sobre como estudar português para concurso público. Então, meu povo, isso aqui é muito importante, tá? Muita gente, às vezes, vai começar a trilhar essa vida de concurseiro, vai começar a trilhar essa vida de concurseira e acaba encontrando muita dificuldade. Muitas vezes, a pessoa está começando a estudar ou você já está estudando aí há 1, 2 anos e tem um resultado ruim em português para concurso, tá? O papo que a gente vai bater hoje pode ajudar muito, muito mesmo a você resolver, galerinha. Isso aí que de uma certa maneira acaba sendo determinante, tá? Para todo mundo que está nesse mundo dos concursos públicos, galera. Muita gente, eu falo isso, não é à toa, português e redação acabam sendo as matérias que determinam a maioria das aprovações, tá? Porque muita gente às vezes foca nas matérias específicas, uma galera às vezes foca nas matérias que tem mais dificuldade, acaba deixando o português ou redação de lado, né? Ah, português é só ler o texto. E aí, chega na hora, tira 5, tira 6, né? Tem uma nota baixa e acaba, né, perdendo a vaga, né? Acaba não conseguindo realizar o sonho. Então, existe uma forma, tá? Galera, isso aí é muito importante, né? De estudar, né? Português, eu vou botar aqui porte, né? Eu vou abreviar, estudar porte de forma inteligente, tá? De forma inteligente, né? Inteligente ou mais eficiente, tá? Pelo menos é o que eu acredito. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, você que já estuda português para concurso aí há mais de 2 anos e não consegue ter um bom resultado, você que vai começar a estudar hoje português para concurso público, então, meu povo, existem algumas regrinhas, existem algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês que podem impulsionar esse estudo. Então, inclusive, né, como a gente vai fazer aqui o nosso curso, é importante que vocês consigam, a partir dessa aula, né, pegar esses conceitos para poder aproveitar. Então, vamos lá. A primeira coisa, galerinha, primeira mesmo, não tem como, tá? Isso aqui, quando eu falo, parece uma coisa meio óbvia, mas não é, tá? Não é. Muita gente, às vezes, não dá importância para isso, que é o seguinte, meu povo, olha para cá. Para você ter um bom resultado em concurso, né, de forma geral, e em português também, você precisa de organização, ok? Organização. Mas quando eu falo organização, eu não estou falando de você separar as matérias que você vai estudar por dia, tá? Isso também faz parte da organização. Mas a organização, galerinha, é você principalmente, né, selecionar, tá? É você priorizar, tá? Você tem que priorizar alguns conteúdos, ok? Priorizar alguns conteúdos. Opa! Como assim, professor Regi? Priorizar alguns conteúdos, tá? Vamos lá. Aqui, meu povo, tá? O papo é reto, né? Aqui é português sem enrolação. Existem, por exemplo, em português, né? Você tem matérias, você tem conteúdos dentro da língua portuguesa que, se você não entender, você não consegue resolver as questões que aparecem no concurso público. Por exemplo, em praticamente todas as bancas, Sebrasp, Instituto ACP, né, a IBAN, não importa qual seja a banca,
muito provavelmente você vai ter uma questão lá de vírgula, uma questão de crase, né? Uma questão de tempo e modo verbal. Ou seja, por exemplo, para você acertar uma questão de crase, você só consegue acertar uma questão de crase se você souber de forma segura o que é uma preposição, o que é um artigo. Porque a crase, por exemplo, é a junção, né, do artigo mais preposição, né, do artigo A mais a preposição A. Então, se você não domina, né, o que é uma preposição, o que é um artigo, se você, por exemplo, professor, não sei nem o que é um artigo, não sei nem o que é uma preposição, dificilmente você vai acertar as questões de crase. E crase cai na prova, tá? Olha, é muito difícil eu pegar uma prova de português para concurso e não ter uma questão de crase, tá? Então, muitas vezes, né, você vai estar lá, vai começar a estudar português, né, para o teu concurso vai sair, né, falta 4 meses, 5 meses, 6 meses, você olha aquele edital e fala assim, não, eu vou, aí pega o edital, aí começa a montar o calendário, não, eu vou estudar, isso aqui é segunda, isso aqui é terça, isso aqui é quarta-feira, chega lá, o que acontece? Só dar um exemplo aqui em português. Verbo e interjeição são classes gramaticais, perfeito? Só que você estudar verbo é muito mais importante do que você estudar interjeição, por exemplo. Tá? É claro que você tem que dar uma olhada em interjeição, saber o que é interjeição, perfeito? Agora, você tem que jogar muito mais peso em verbo, tá? Pode ficar tranquilo, galera, que a número 2 e a número 3 eu vou falar exatamente disso, tá? Mas é isso que eu estou querendo dizer para você. A organização não é você separar as matérias que você vai estudar. É você também definir as prioridades dentro daquele edital, tá? E aí, por exemplo, eu falo de português, matemática. Se você não souber multiplicar, dividir, enfim, se você não souber a base de matemática, você não consegue acertar determinadas questões. Português é a mesma coisa. E a maioria da galera, né, da galera que vai estudar para o concurso, bem no início mesmo, naquela vida de concurseiro, né, você começa a entrar nos grupos de zap e tal, e aí você descobre que você não precisa estudar tanto português assim, que você tem que fazer questão, que você vai acertar. Não, não é verdade. Tá? Você precisa, para acertar as questões, de um conhecimento. Você precisa estudar para você acertar as questões. Não tem como, isso aí não é você fazer um monte de questão que vai fazer com que você acerte. Não é isso, tá? O que vai fazer com que você evolua em português para concurso é você estudar de maneira assertiva, tá? E aí, meu povo, isso aqui você pode levar também para outras disciplinas. Direito constitucional, matemática, LDB, conhecimentos pedagógicos. Eu até dou esse conselho, siga professores, tá? Não precisa você redescobrir a roda. Quanto mais rápido quanto mais pessoas você seguir, por exemplo, seja em qualquer rede social, pessoas que de uma certa forma vão facilitar esse conhecimento para você, melhor, tá? Quando eu digo redescobrir a roda, é o seguinte, aí é a forma de você estudar inteligente. Por exemplo, em português, eu vou mostrar para vocês, e eu já faço isso aqui, né? Como a gente deve priorizar. Então eu já monto o calendário, já monto o curso, pensando nesse seu processo de aprendizagem. Agora, é importante que você faça isso com outras disciplinas. Se você seguir professores, você comprar curso, investe mesmo, galera, tá? Você conseguir realmente ter um estudo mais inteligente em outras disciplinas também, você vai ter um resultado melhor, tá? Porque aí, galera, a pessoa, o primeiro concurso a gente nunca passa. Não, isso não é verdade, tá? Não adianta você ficar fazendo 3, 4, 5, 6 concursos para começar a melhorar. Não, já pode começar a melhorar agora. Então, é um conselho que o professor Regi dá para vocês, tá? Não tenham vergonha, invistam mesmo, comprem cursos, tá? Sigam professores. Quanto mais informação você tiver qualificada, tá? Principalmente, por exemplo, todo professor de várias disciplinas sempre fala, ó, isso aqui cai mais, isso aqui cai menos, isso aqui cai mais, isso aqui cai menos, isso aqui aparece direto, né? Então, meu povo,
é isso, tá? Então, organização também é definir prioridade, tá? Então vamos lá, galerinha, vamos seguir aqui. O número 2, né? Número 2 já é algo mais relacionado à língua portuguesa. Você não tem como pegar isso aqui e levar para outras disciplinas, tá? É o seguinte, deixa eu falar aqui que é bem interessante, tá? Isso aqui. Se a gente tem que realmente começar a estudar português para concurso, todo mundo me pergunta assim, Regi, se eu tivesse que pegar a gramática, né, e começar, eu tivesse que escolher uma matéria para começar a estudar, qual seria a matéria, a primeira, que eu deveria começar a fazer exercício, me dedicar para evoluir, para acertar as questões de concurso público? Galera, não tenha dúvida, classes gramaticais. Classes gramaticais, Gigi. Classes gramaticais, Gigi. Tá? Estude classes gramaticais. Eu vou falar uma coisa para você. Somar, diminuir, né, multiplicar e dividir, são as operações básicas da matemática. Se você não souber isso, você não consegue fazer nada, não é verdade? Então, se você não compreender, se você não se dedicar a estudar as classes gramaticais, você não consegue acertar as questões, você não vai conseguir evoluir em nada, tá? Em nada. Essa é a escadinha número 1. Então, quando a gente estuda português para concurso, imagine uma escada, beleza? Deixa eu botar aqui que fica mais bonitinho, vamos lá. Imagine uma escada, galera. Uma escadinha aqui, ó, vamos lá. Uma escadinha. Ok? Crase sempre aparece em concurso público, sempre, direto aparece, tá? Mas para você acertar crase, você precisa entender o que é um artigo e uma preposição. Então você precisa estudar classe gramatical, ok? Perfeito? Tranquilo? Show? Ah, professor Regi, mas eu abri ali a gramática, são várias classes gramaticais, eu tenho que estudar tudo de classe gramatical? Aí eu digo para você, se você tem um ano para o seu concurso, se você tem um bom tempo para estudar para o seu concurso, vale a pena, tá? Você estudar e devorar tudo de classes gramaticais. Agora, se você não tem esse tempo, você precisa, e aí, para você andar na língua, andar no estudo de gramática para acertar questões para concurso público, você precisa ter uma noção do que é um adjetivo, o que é o advérbio, para quem que o advérbio trabalha, para quem que o adjetivo trabalha, o que é o pronome, quais são os pronomes, tá? O que é verbo de ligação, tá? Não tem como. Se você, por exemplo, você não consegue fazer nada em língua portuguesa se você não tiver uma boa noção de conjunções. Vou falar isso daqui a pouco, tá? Então, galera, é como se fossem as operações matemáticas, tá? Muita gente acha que a prova de português para concurso público é só interpretação de texto, e não é. Não é. Chega lá, a galera pega uma prova de 10, 20 questões, 3 ou 4 são de interpretação de texto, e aí você tem 6 questões espalhadas, né, pelo edital, que tem um vínculo com a gramática. Então, com a gramática assim, né, normativa e tal, que eu não estou falando de questões mais propriamente ditas de gramática. Então, muita gente às vezes se dá mal em português para concurso por causa disso, tá? Então, a primeira matéria que você tem que estudar, tá? A primeira, pode confiar no professor Regi. Você tem que ter uma boa noção do que é um substantivo, verbo, conjunções, adjetivo, advérbio, tá? Não precisa, se você tiver, né, 6 meses para concurso, 5 meses, você não precisa saber todos os tipos de substantivo, derivado, primitivo, precisa saber tudo isso, tá? Agora, quanto mais informação você tiver das classes gramaticais, eu tenho certeza, quando você chegar aqui, ó, nas questões que estão aparecendo, você consegue mandar super bem, beleza? E aí, galera, tem muita gente que tenta fazer
isso aqui de maneira rápida e não dá. E aí é uma mentira. Você acha que aprendeu, não aprendeu. Chega na prova, não vai acertar. Perfeito? Então, você precisa de dominar alguns conhecimentos prévios para você acertar algumas questões que aparecem, de fato, na tua prova. Então, se dedique a estudar classes gramaticais, beleza? Então, vamos lá. O número 3, galerinha, que também é muito importante, tá? Muito mesmo, tá? É, dentro das... A gente tem, né, 10 classes gramaticais. Nós temos que estudar, tá? Com muito afinco, né? De maneira, assim, de verdade, estudar de verdade mesmo, dominar, tá? Duas classes fundamentais, que são os verbos, tá? Verbos e as conjunções. Tá? E assim, galera, não tem... Ó, vou falar uma coisa para você. Não tem como, não tem como, perfeito, você fazer uma prova de concurso público sem dominar verbo e sem dominar conjunção. É como se você fosse para uma batalha sem espada e sem escudo. Ok? Não tem como. Perfeito? Então, muita gente às vezes, quando pega um edital de português para concurso, a pessoa tenta equilibrar ali o edital. Isso eu considero errado. Você tem que jogar muito peso para algumas matérias. Por exemplo, verbo. Você tem que entender verbo e conjunção. Não tem como. Tá? Por quê? Inclusive, conjunção, né? Ele é uma matéria, ele é um elemento, assim, uma classe gramatical tão importante que você não tem como fazer uma boa redação se você não tiver uma noção de conjunção também, tá? Valor semântico das conjunções, quais são as conjunções conclusivas, as concessivas, tá? Você não consegue fazer nada, galera. Por exemplo, quando você vai estudar sintaxe do período simples e composto, você precisa ter noção de verbo. Quando você também vai estudar sintaxe do período, né, estudar oração coordenada subordinada, tem que ter noção de conjunção. Ou seja, estudar figura de linguagem, tem figuras sintáticas que também vão falar do verbo, tem figuras sintáticas que também vão falar da conjunção, ou seja, essas duas matérias, tá? Elas não são uma matériazinha no edital, elas estão em todos os pontos do edital. Quando você estuda figura de linguagem, se você não souber o que é verbo, já era, não entender bem de verbo, tá? Se você não entender bem de conjunções, você não vai conseguir, tá? Entender, por exemplo, morfologia, você não vai conseguir, por exemplo, compreender, né, morfossintaxe, enfim, tá? E aí, o que você de fato precisa compreender bem em verbo, galera, tá? Porque quando você fala em verbo, você tem muita coisa para você estudar, tá? Claro, você tem que se dedicar muito, estudar tudo que tem de verbo. Agora, o que você tem que compreender mesmo, galerinha? Galera, isso aí, ó, vai estar na tua prova, tá? Transitividade verbal, não tem como, tá? Transitividade verbal. Ok? Eu vou até botar aqui em destaque também, porque, né, você tem que conhecer, saber o que é um verbo de ligação, não tem como, tá? Se você não lembra aí dos verbos de ligação, se está lá, se você não lembra, acabou, já era, tá? E transitividade verbal, né? Tempos e modos verbais. Ok? Tempos e modos verbais. Isso aqui também cai demais, tá? Cai muito, beleza? Cai muito mesmo, tá? E, né, de uma certa forma também, essa parte aqui também que cai muito de verbo, né? Regência verbal. Regência verbal. Tá? Você tem a regência nominal, mas a gente também tem a regência verbal. Tá? Beleza? Ah, professor, e concordância? Concordância também, tá?
mas a regência, né, a gente compreender os elementos que vão operar junto com o verbo, se é acessório, se são os objetos, isso aí também é determinante para a gente, tá? Então, vamos lá. Claro que você tem que entender tudo de verbo, mas isso aqui não pode passar batido, galera. Isso aqui vocês precisam compreender isso aí, tá? E é claro que a gente vai trabalhar isso aqui no curso, tá? Então, deixa eu apagar para a gente continuar. Beleza? Em relação à conjunção também, tá? Em relação à nossa amiga conjunção, tá? Em relação à nossa amiga conjunção, a gente tem que estar muito atento a isso aqui, ó. Em relação à conjunção, ok? Muita gente fica tentando decorar a tabelinha das conjunções, né? Não precisa decorar a tabela das conjunções, você compreender, óbvio, se você memorizar é importante, tá? Claro que a prática do dia a dia faz com que isso seja mais natural, mas quando você fala em conjunção, galera, você tem que compreender o valor semântico das conjunções. Ok? Como eu sempre brinco, né? Você quer passar para concurso público? Vocês estão numa competição. Não adianta, professor, eu vou esperar você dar na semana que vem para eu começar a estudar. Não, você está no concurso, você está numa competição. Se acabou a aula, né, você quer passar no concurso, estuda já. Assim, acabou a aula, já começa estudando, tá? Na semana seguinte está de bobeira, né, tem ali 20 minutinhos na hora do almoço, vai estudar verbo e conjunção, perfeito? Porque eu tenho certeza que isso vai estar na sua prova, tá? Então, meu povo, não tem como, se você não dominar esses conceitos, tá? Dentro de classes gramaticais, conjunção, né? Entender de fato das conjunções, entender de fato dos verbos, tá? A gente não consegue ter um bom desempenho, perfeito? Prof vai apagar aqui, ó, e eu já vou também pro item 3, tá? O item 3, beleza? Item 3, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma sigla que a gente vai usar muito no curso, tá? SVP. SVP. Isso aqui é um conceito, não é um conceito, né? Isso aqui não é uma sigla, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vai o tempo todo falar aqui no curso, porque isso é como se fosse a estrutura canônica da língua portuguesa. Então, se você parar para analisar as frases que nós falamos, na grande maioria, né, em sua grande porcentagem, a gente vai fazer essa construção aqui, ó, sintática. A gente vai realizar esta construção sintática, tá? Sujeito, verbo e predicado. Se você não tiver uma noção do que é sujeito, do que é verbo, do que é predicado, galera, já era, tá? Então, quando eu falo assim, a caneta caiu no chão, tá? Deixa eu botar aqui, ó, sujeito, verbo e o predicado, tá? É claro que para eu poder explicar isso aqui, tá? Com calma, eu teria que ter uma aula e isso a gente vai ter aqui no curso, tá? Porém, eu quero que você entenda exatamente isso aí que eu vou falar. Nosso objetivo na comunicação é sempre dizer que algo ou alguém está fazendo alguma coisa. Se você parar para analisar, é meio que impossível você pensar sem imaginar algo ou alguém fazendo alguma coisa. Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O professor, né? O professor faz a aula. Quem é que... Ó, sujeito é aquele que está fazendo, aquele que está envolvido na ação verbal, tá? O verbo é aquilo que está acontecendo, é o evento, né? É a ação, tá? Ou o estado, ou a representação da natureza também.
E o predicado são as informações que a gente vai ter. Então, quando você parar para analisar, galera, isso é muito interessante, né? Tudo que a gente comunica, tá? Tudo que a gente pensa, vai ter essa relação de sujeito, verbo e predicado. Então, toda vez que a gente está analisando um texto, a gente vai fazer análise sintática, toda hora eu falo, galera, olha o SVP, olha o SVP. Por quê? Porque as palavras, a nossa comunicação tem essa ordem. A gente sempre se comunica, nem sempre, né? A gente pode às vezes inverter essa ordem sintática, mas nós nos comunicamos, né, de uma forma geral através dessa ordem, tá? A caneta caiu, o professor faz a aula, dá aula, o aluno assiste a aula, o sol está bonito, o dia vai ser maravilhoso, tá? Professor, mas o dia é o sujeito? Sim, o dia é o sujeito, nesse caso, tá? A caneta caiu, a caneta é o sujeito. Então, claro que eu vou explicar isso ao longo do processo aqui no curso, mas eu quero que você entenda, né, que quando a gente vai analisar gramaticalmente um texto, quando a gente vai pensar as questões em português para concurso público, a gente tem que ter uma lógica, né, para compreender a gramática, tá? E aí, eu quero que a gente, de uma certa forma, entenda que essa ordem é a ordem que geralmente nós nos comunicamos. Então, né, quando tem uma matériazinha no curso que é muito importante, né, que é a sintaxe, você vai encontrar muitas questões em que você tem que analisar a relação do verbo com o predicado, da relação do sujeito com o verbo, quem o verbo está se relacionando, quem que praticou aquela ação, ou seja, qual é a relação entre o sujeito e o verbo predicado e sujeito. Ou seja, galera, se você, é isso que eu estou falando, você tem aí 3, 4 meses de curso, né? Você tem aí algum tempo para fazer a sua prova, você quer evoluir em português para concurso, esses 3 conceitos você precisa dominar e compreender, perfeito? Isso vai aparecer o tempo todo. Então, ó, se você tiver, ó, um bom domínio de classe gramatical, começar a entender, né, o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um predicado, você já vai começar, ó, a olhar a gramática, você já vai começar a pegar as matérias e ter uma absorção muito melhor, perfeito? Então, você precisa, galera, dominar esses conceitos, perfeito? Tá? E aí, ó, vale isso aí também, ó, a FGV gosta de cobrar, a Sebrasp gosta de cobrar, todas as bancas gostam de cobrar os tipos de sujeito, tá? Por exemplo, aquilo que eu falei antes, né, de transitividade verbal, objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Ah, professor, eu não entendo nada disso, já, isso aí era a matéria do ensino médio, faz ano que eu não estudo isso, eu preciso... Então, galera, isso aí a gente tem que estudar, porque o que aparece é que cai, tá? Então, professor, mas isso é difícil, precisa muito tempo para estudar. Não, galera, não precisa ser muito tempo para estudar. Mas você precisa dominar isso, tá? Para você acertar as questões de concurso público. Beleza? Uma outra coisa também, galerinha, que eu queria falar para vocês é o seguinte, tá? Isso aqui também é importante, beleza? Vamos lá. Teoria mais exercícios. Ok? Teoria mais exercícios. Meu povo, olha que interessante, né? Muita gente, às vezes, entra nesse mundo dos concursos e já pega aquela frase canônica, né? Estudar português para concurso, estudar para concurso público, tem que fazer muito exercício, mais exercício que teoria. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Pelo seguinte, você tem que buscar um equilíbrio, tá, entre teoria e exercício. Não adianta você ficar vendo videoaula, lendo PDF, comprar o material mais bonitinho, enfim, passar no concurso público não é quem vê mais videoaula, beleza? Isso é importante, tá?
Então, você precisa, tá, fazer muitos exercícios. Perfeito? Bastante exercício, tá? Porque, galera, uma coisa que é muito importante que eu vou falar para vocês também. Galera, no Ocidente a gente não valoriza muito o erro, né? A gente vive numa sociedade que a gente só vê o resultado, a gente só bate palma para quando a gente vê o acerto, a vitória, né, das pessoas um do outro. Mas o erro, galera, ele é muito importante porque é ele que faz com que você evolua até chegar ao acerto. Então é normal, galera, é normal você errar muito quando você está aprendendo uma coisa, tá? Ninguém, tá? Nasce, eu sou um... peguei 10 questões de crase, na primeira vez que eu estudei tirei 9, tudo bem, acertou tudo bem. Tem algumas pessoas que são assim, tá? Mas no geral, galera, e assim, 99% das pessoas, todo mundo consegue bons resultados a partir de muitos erros. E é normal, porque o erro, ele tem que acontecer, o exercício, a função do treino, a função do exercício, é você errar tudo que você pode antes de você chegar até a prova. Tá? É um processo natural. Muita gente, às vezes, começa a estudar para concurso público, porque olha, o pessoal olha a folha dirigida lá, olha, né? Aí eu fazendo propaganda. O pessoal vai lá, olha os jornais de concurso público, vê salário, estabilidade e vê a prova. Aí a pessoa acha que vai lá, vai fazer a prova e vai. Não vai. Tem um caminho aí. E esse caminho, e ainda mais em português, é feito de muito exercício e é feito de muito erro. Então você pega uma folhinha com 20 questões, acerta 2 e erra, né, 18 questões. Você errou muito. Professor, vou desistir, isso não é para mim. Não, isso é normal. Na próxima você vai acertar, vai errar menos. Aí na outra você vai acertar metade. Aí na outra você vai esquecer. É de fato um processo, tá? E o exercício, galera, é errar e continuar. Ok? Tá? Para com essa coisa de que você tem que ser um ser maravilhoso e não pode errar, não, você vai errar muito. Quem não tem coragem para fracassar não anda, não evolui. Tem que fracassar, faz parte, é normal isso. Tá? Então, você vai errar muito até conseguir acertar as questões, tá? Isso é normal, tá? Fica tranquilo. Eu sou uma pessoa extremamente realista, galera. Tá? Então, eu explico exatamente isso para o aluno, para você já ter a maturidade também de compreender que isso é normal, tá? Beleza? Isso não é algo diferente de, professor, vai meu concurso daqui a 3 meses. Não dá tempo de eu errar tanto. Não, dá tempo sim. Pode ficar tranquilo. Erre agora. Não adianta você ficar errando, não. Você tem que errar, saber o que está errando, olhar, aí você vai, estudou a teoria, faz exercício, errou, volta na teoria, vai no exercício, vai na teoria, vai no exercício. Professor, mas isso é chato, mas você não quer passar no concurso? Você não quer ter a sua estabilidade? Então, é o preço que você vai pagar, perfeito? Eu acho muito melhor você sentadinho, na sua cadeira estudando, né, devagarzinho, evoluindo e garantir o seu futuro, do que você aí ficar, né, passando determinadas dificuldades, enfim, tá? Cada um sabe da sua escolha. Então, galera, mas esse é o processo, tá? Teoria e exercício, perfeito? Então vamos lá. Aí tem a parte boa também, galerinha, que eu vou falar para vocês também, que é interessantíssimo, tá? Para você evoluir, galerinha, né? E aí também não é só estudar em português para concurso, tá? Isso aí também é uma forma geral também. Eu gosto muito de estudar sobre isso, como funciona o nosso cérebro, como é que a gente aprende melhor, como é que a gente consegue desenvolver novas técnicas. Galerinha, isso aqui é muito importante. Para você evoluir em português, em qualquer conhecimento, você tem que ter um processo de descanso. Descanso. Opa! Então para aprender português tem que descansar? Sim, tem que descansar. Tá? Não é, eu falo isso para todo... quando eu, né, trabalhava com os pequenininhos, né, com a galera
quando eu dava aula, né, mais em sala de aula mesmo, sempre falava isso. Galera, vocês, as pessoas que têm, tem que fazer uma prova. Tem que fazer a prova daqui a 2 semanas. O que geralmente as pessoas fazem? Estudam na véspera da prova, estudam quando? 1 semana da prova. Galera, está errado. Está errado. Isso é óbvio. Não, não é só óbvio. Para você fazer esse processo de teoria, exercício, como eu falei, você tem que ter tempo. E você não adianta você fazer isso, estudar domingo, 6 horas, e aí ficar 10 dias sem estudar. Não adianta. Você tem que ter um processo de acúmulo e reflexão do acúmulo. Tá? Então, por exemplo, você tem que estudar crase num dia, morfologia no outro, matemática no outro dia direito, e você tem que estudar pouco, né? Não estudar pouco, não é estudar pouco. Se você já está no ritmo de estudar bastante, ótimo, tá? Mas você tem que estudar com regularidade e descansar. E quando eu digo descansar, é uma coisa muito importante pelo seguinte: o descanso também vai implicar essa é a sacada do conhecimento, galera. Revisão. Você sabe você sabe o caminho de casa? Sei, Regi. Eu posso te jogar em qualquer lugar do mundo, né? Mas, em qualquer lugar do mundo não. Se eu pegar você e colocar você no seu bairro, você vai saber voltar para casa, né? Por quê? Você sabe voltar para casa porque você fez isso muitas vezes, né? Se você tem o hábito de jogar futebol, você não precisa mais aprender, porque você já sabe. Então, a prática vai levar à perfeição. E a prática é um processo de revisão. Então, por exemplo, isso acontece muito. Hoje, você está em casa, todo feliz, estudou crase. Você estudou crase hoje, beleza? Fez as questões, acertou e tal, aprendeu, sabe o que é, o que não é. Beleza. Daqui a um mês, se você pegar o mesmo exercício, você vai ver que você vai ter dificuldade. Por que isso acontece? Como é que você consegue ter um bom resultado em concurso público? Você estudou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Imagina um saco. Você vai estudando, vai botando um conhecimento ali dentro. Se você não fizer revisão, é como se o saco tivesse furado. Você estudou crase numa semana. Na outra, tu esqueceu tudo. Então, tu não estudou. Não adiantou nada ter estudo. Então, como é que realmente você consegue ter um estudo que você vai evoluir? Com a revisão. E aí, eu dou sempre uma dica para vocês. Por exemplo, se numa semana você estudou crase, fez 20 exercícios, na outra semana que você for estudar morfologia, ou você for estudar acentuação, faz 18 questões de acentuação e 2 de crase. Daqui a 3 semanas, vai fazer morfologia, crase, acentuação e morfologia. Você não pode abandonar o conhecimento que você aprendeu. Você não pode parar de fazer revisão. Você, inclusive, até falo isso para a galera, tem um caderninho de revisão. Você estudou a matéria, pegou a matéria, grandona, fez aí você vai colocar o que no caderninho de revisão? A síntese, o resumo da matéria. E aí, todos os dias, na hora do almoço, antes de dormir, tá? Pega o caderninho de revisão, dá uma folheada. Não é ficar lendo, decorando, não. Só dá uma folheada. Porque isso vai ativar a sua memória, tá? Então, você não vai esquecer questões de crase se você estudou crase em fevereiro e quando você chegar em agosto, você continuou praticando questões de crase. Não precisa ser uma folha de crase toda semana, não. Aprendeu crase? Não deixa de fazer as questões de crase. E não deixa de olhar o caderno de revisão. Então, você estudou uma matéria, fez exercício,
Aprendeu, aprendeu. Coloca o que você aprendeu no caderno de revisão, beleza? E começa a olhar de maneira constante esse caderno de revisão. Você vai manter a sua memória profunda, tá? Você vai pegar a matéria que está na memória RAM, vai botar no HD do computador, tá? Você vai pegar aquilo que você realmente memorizou, decorou e vai de fato aprender. Porque você vai manter aquilo ali, aquele conhecimento aquecido, tá? Você não vai esquecer aquilo, perfeito? Então, isso aí que eu estou falando, galera, a neurociência já sabe, você tem um monte de material aí, psicólogo que fala isso, né? Vários especialistas, o que eu estou falando não foi eu que descobri não, tá? Beleza? Então, você consegue descobrir isso aí no YouTube, mole, tá? E muitas pessoas que já passaram em concurso, eu como professor, né? Estou nessa jornada aí há bastante tempo, vejo também, galera, não tem como você fazer um processo de aprendizagem, né, acelerado ou para um concurso que você não faça revisão. Não tem como, galera, não tem, beleza? Por exemplo, você sabe escrever, sabe fazer tabuada, porque você está a todo momento, né, de forma constante com esse conhecimento. Você não vai ficar estudando crase o tempo todo. Então, para que você acerte questões de crase, qualquer outro conhecimento, né, mais técnico, enfim, você tem que manter ele de maneira presente na tua memória, tá? Então, meu povo, é isso, tá? É isso. Show de bola, tá? Com esse bate-papo aqui, eu espero que vocês, de fato, né, pegam essas dicas, porque não adianta só você abrir o caderno e ficar lendo, galera. Vocês têm que estudar de maneira inteligente, para que vocês tenham um estudo eficiente, até porque vocês têm que estudar português e outras matérias também, tá bom? Não adianta só estudar português, tá? Você tem que estudar tudo de maneira equilibrada. Então, como é que você consegue ter o melhor, né? Como é que você consegue ter um aproveitamento melhor em português, tá? Essas dicas aqui vão ajudar muito vocês, tá bom? Então é isso, galerinha. Vamos que vamos. Tamo juntos, tá? E, se Deus quiser, a gente continua na próxima semana, galera. Então vamos que vamos. Até a próxima aulinha do professor Regi na TV Língua Portuguesa. E, meu povo, não deixa de seguir o professor não, tá bom? No Instagram, também tá lá no YouTube. Então é isso, galerinha. Vamos que vamos. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.